posso comprá-lo. Quem veio aqui encontrar a Deus? Deus já te encontrou. Você veio aqui apenas glorificar o nome dEle, adorar, se sinta em casa. Tem que ser leve, tem que ser suave. Nós somos irmãos, nós estamos na casa do Pai. Os irmãos estão adorando, nós estamos adorando. Você tem o seu momento de adoração. Eu estou com o microfone na mão, mas adore a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra, é verdade, mas tire esse momento para adorar mais do que você já adorou. O Senhor vai destruir hoje mentiras que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Sofismas, fortalezas na mente vão ser despedaçadas nessa noite. Você vai entender quem você é em Deus. Nenhuma condenação há na sua vida mais, porque para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E uma das obras do diabo é a mentira, porque ele é o pai da mentira. Nenhum homem vai dizer que você é fracassado, porque Deus diz que você não é isso. Nenhum homem vai dizer que você é frio, porque o amor de Deus já te esquentou. E quem sabe da sua vida, quem sabe da sua vida é você e Deus. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Você e Deus é a realidade da sua vida, não aquilo que falam sobre você, não mentiras, mas é o ousado amor de Deus que é a tua verdade. Aleluia, aleluia. Obrigado, amados. Obrigado. Aleluia. Oh, glória. Não. Aleluia. Pode se assentar. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, irmãos. Que bom que nós estamos aqui, irmãos. Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom estar com os irmãos. Como é bom estar prestes a compartilhar a palavra que Deus já depositou no meu coração, amém? Então, sem mais delongas, abra a sua Bíblia em Lucas 4,16, por favor. Aleluia. Nós vamos falar, irmãos, coisas que você já sabe, mas que talvez, pelo passar da vida, pelo passar da sua caminhada com Deus, você foi esquecendo. E é sempre bom a gente lembrar e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Talvez sejam palavras que você ouviu, já reouviu, mas que na prática você não tem vivido. Amém? Aleluia. Deus me fez lembrar coisas tão simples, mas tão importantes, de onde Ele me tirou, de quem eu era, de como Ele fez para me alcançar. Essas 99 somos nós, e Ele já nos alcançou, amém? Mas tem muitos perdidos ainda a serem alcançados. Mas não se esqueça que um dia você foi um perdido, e Ele deixou as 99 para te alcançar. Você é uma profecia viva de Deus andando sobre a terra, e eu vou te mostrar isso na palavra. E profecia fala, profecia tem autoridade, profecia não aceita julgo, nem de homens, nem de espíritos imundos que vêm para nos atormentar com mentiras. Aleluia, já abriu aí? Nós vamos ler bastante a Bíblia. Quem gosta da Bíblia aí diz amém. Quem não gosta, mas vai gostar, diz glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, sabe por que eu gosto de ler a Bíblia? Quem gosta de ver videotape do seu time quando você ganha? Quando seu time ganha? Todo mundo gosta, não gosta? Se o Palmeiras tivesse ganho antes do Santos, e eu fosse hoje ver um videotape, né, eu iria ver dando risada, falar, daqui a pouco, eu já sei que eu ganhei no final. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a gente sempre ganha no final. E as mentiras vêm para tentar dizer que não. Você leu aí? Ainda não, né? Nem eu.
Lucas 4,16. Chegando a Nazaré. Quem chegando? Que bom. Ó, Deus, crente, leia a Bíblia, tá vendo? Onde for o quê? Criado. Onde ele nasceu. Entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, o costume de Jesus, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Está escrito em Isaías 61, ok, irmãos? E abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos os da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: este não é o filho de José? Tem algumas versões que dizem: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? A gente não viu esse menino crescer? A gente não viu esse menino aí? Parecia que não era nada. Mas irmãos, Jesus, na frente de todos da sinagoga, das autoridades ali eclesiásticas, ele disse ao qual ele tinha vindo ao mundo. Para que ele tinha vindo ao mundo? Amém? Então veja que aqui ele já começou a ser rejeitado no meio dos seus. Porque sabe, às vezes você convive, talvez com a sua família, na sociedade que você sempre viveu, e você foi alcançado por Deus. E você tinha muita mentira na sua vida. Você tinha muita situação que colocava você em xeque, em dúvida, se as pessoas sabiam sobre a sua idoneidade. E aí você se converte e você fala assim: opa, eu não sou mais aquele já morreu. Então não se assuste se alguém disser para você: é nada, você continua a mesma pessoa lá. Você continua com esse corpinho, você continua com essa mesma fala, você continua com essas orelhinhas de cearense, com essa cabecinha aí, que ninguém confunde. Mas irmãos, nós não estamos falando por fora, nós estamos falando por dentro. Nós não estamos falando de conversa fiada, nós estamos falando de atitude. Amém? Abacuque 2,14, não precisa abrir agora, diz assim, nós vamos chegar lá, ainda não é a mensagem, irmãos. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade. Conhecer quer dizer conhecimento, e a verdade te libertará. E Marcos 16,15 diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Havia uma profecia na Bíblia, que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. E Jesus veio e te deu esse conhecimento, e te libertou, e falou: ide por todo mundo, sabe para quê? Para encher a terra do conhecimento e da glória do Senhor. Você vivo, andando, falando, agindo, procedendo, aonde você vive, você é o conhecimento e a glória do Senhor enchendo a terra. Qualquer coisa que for além disso é de procedência maligna. Você tem que saber quem você é, para você poder ter o que a Bíblia diz que você tem, você ser o que a Bíblia diz que você é, e você poder o que a Bíblia diz que você pode. Mas você tem que obedecer o que a Bíblia diz para você obedecer, porque Deus é Deus de princípio. Amém? Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo, mas nós temos que andar como Jesus diz para nós andarmos.
Sem santificação ninguém verá a Deus. Eu sou santo, sede santos vocês também. Amém? Vamos para outro versículo para a gente entender quem a gente é. Olha, irmãos, Isaías, ele viveu 700 anos antes de Jesus. Abacuque, aproximadamente 600 anos. E essa profecia te alcançou e me alcançou. Você é uma profecia de Deus na terra. Marca isso na tábua do teu coração. Todas as vezes que as circunstâncias, as situações, as palavras vierem, eu sou uma profecia cumprida de Deus na terra. Joel 2:28. Às vezes eu brinco com o Samico, né, que ele fica meio embriagado aí do espírito. E muitos outros irmãos também. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. É uma profecia? Já se cumpriu? Em quem? Em nós. Atos 2:1 diz que quando chegou o dia de Pentecostes, Atos 1:4, Jesus falou: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu. Meu irmão, Deus, Ele é cumpridor das suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai se cumprir. Ponto final, como diz os irmãos, prego batido, cabeça virada e acabou. Não tem outra, mas não tem mais, irmãos. Deus falou algo sobre a sua vida, vai se cumprir. Você tem algo no teu secreto com Deus, que você tem aquela firme esperança, e Ele já te deu a convicção de que aquilo vai ser aquilo que a palavra diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que desejais. O fim que você deseja, aquilo que você deseja no seu coração, seja para você, para a sua família, para a sua igreja, alinhado à palavra de Deus, vai se cumprir. Vamos ver aqui? Atos 2:1. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, todo pregador que vem aqui e prega essa palavra fala do de repente, né? Mas pode ser de repente agora a vinda de Jesus, porque também é uma palavra que tem sobre a igreja. Amém, meus irmãos? Não é para dar medo não, mas se eu ouvir uma trombeta agora, é não piscar e abrir de olhos. Você piscou? Já foi. E eu vou te dizer uma coisa: tomara que esse microfone suporte, que ele vai cair no chão, porque eu não vou ficar aqui não. Perdeu a oportunidade de falar, eu também não. Estou brincando. Estavam morando ali em Jerusalém, Atos 2:5, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. E eles ouviram um homem cheio do Espírito Santo, e outros homens também, ao ponto de dizerem que eles estavam embriagados. E eles receberam aquela palavra, e como Deus é perfeito, aquela palavra, por aquelas pessoas que estavam ali de várias partes da terra, e receberam aquela palavra, e se converteram, o evangelho se espalhou. Houve o cumprimento da palavra, que a terra se encheria, e que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. Nessa noite, aqui neste lugar, se você já nasceu de novo, e já tem o pacote da sua salvação em você, e ainda não fala em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, nessa noite
você vai sair daqui falando. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um que nasceu de novo tem direito a essa promessa. Eu pedi para o louvor cantar essa música, porque tem muita mentira pairando no meio do povo de Deus. Tem muita gente dando ouvido a muitas vozes. Tem muita gente, meus irmãos, sabe, se esfriando na fé. Claro que por cumprimento da palavra de que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Mas você sabe que roda de escarnecedor, que está no Salmo 1, também esfria pessoas? Você sabe que as más conversações corrompem os bons costumes? Você sabe que você pode ser influenciado por uma palavra de alguém que pode destruir, pode se tornar um sofisma, uma fortaleza na mente, que se opõe a tudo aquilo que você creu, confessou com a palavra, e até compartilhou com alguns irmãos para ligar na terra? Irmãos, essa sutileza de Satanás tem que ser destruída na nossa vida. Todas as vezes que chega uma palavra para mim, contrária ao que eu estou crendo, ao que o meu Deus falou na palavra, eu digo, não tem procedência de Deus, então para trás de mim. Essa atitude você tem que ter. Sabe o que nós vamos ver aqui? Eu vou começar a mensagem agora. Nós vamos ver agora a prática. Tem uma matéria no Rema chamado Ministério Prático. Não é uma matéria do Remo que eu vou dizer aqui agora, Marta me corrija se for, né? E os irmãos aqui, professores, amigo, Flávio, se tiver mais algum aqui me perdoa. Mas é a fé na prática. Você sabe que 90%, vamos colocar esse percentual, porque eu orando hoje, Deus me deu esse percentual, é você e Deus para resolver teus problemas? 90%, meus irmãos. Você não vai ter um irmão para orar com você. Você não vai poder, até pode ligar para o seu pastor, ele é disponível para isso. A Tereza também, vários ministros dessa casa. Os jovens sabem que o meu celular está lá, eles podem ligar para mim a hora que eles quiserem. Não é? Assim também não é diferente em todos os outros departamentos aqui dessa igreja. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho muitas experiências para contar de eu e Deus resolvendo problemas que tinham que ser resolvidos ali, ó, é agora. E essa palavra, ela tem que ser uma verdade na sua vida. Ela não pode ser apenas uma palavra que você sabe de cor, que você até sabe o endereço, que você gosta de cantar nas músicas. Ela tem que ser uma verdade na sua vida. Na hora que você tem que decidir, é isso ou não é, eu dou esse passo ou não dou, tem que estar já ativo na sua vida. Tem coisa que não dá tempo de orar não, irmãos. Tem coisa de não há tempo eu vou consultar aqui a Bíblia. Não, meus irmãos, já tem que estar aí dentro. Por isso que é bom conhecer a verdade, para a gente ser liberto. Liberto do quê? Liberto do medo, liberto da dúvida, liberto da angústia, liberto até da mentira. Irmãos, se você estiver passando por alguma coisa, a primeira coisa que vem na cabeça de algum irmão é: eu vou orar por esse irmão. A segunda que vem é: por que ele está passando por isso? A terceira já provém do maligno, acho que está em pecado. Está fazendo alguma coisa que Deus não mandou. Então nós vamos ver na Bíblia que isso é uma mentira. Abra sua Bíblia em Mateus 14, 22, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 14, 22, meus irmãos, desculpa. É sempre assim, né? O pregador fala um versículo, depois corrige. Logo em seguida, irmãos, presta atenção numa coisa. Depois você olha para a Bíblia aí. Logo em seguida do quê? Jesus tinha tido um dia difícil e de milagre. E os discípulos dele também.
Nesse capítulo aqui, ele tinha recebido a notícia da morte de João Batista. Nesse capítulo aqui, ele então, algumas versões diz que Jesus ficou pensativo, e junto com os discípulos ele falou: olha, eu preciso ir para o deserto. Mas a multidão seguiu Jesus para o deserto. E nessa de seguir Jesus, foram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não eram contados naquela época. E ali ele fez aquela grande multiplicação de pães e peixes. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele fez aquela grande multiplicação. E depois ele viu que realmente já era tarde, então ele falou para os discípulos: olha, vocês vão aí para o lago, para o mar da Galileia, que na verdade é um lago chamado Genezaré, Tiberíades. E esse lago é muito grande. Ele tem, se não me falha a memória, 24 quilômetros por 19 de largura. Então é por isso que lá se formam, mesmo sendo um lago, ondas. Porque existe um vento muito forte que sopra pelo tamanho daquilo ali. E um ar muito quente que ali faz um efeito, como se fosse um efeito mar à toa, como falam por aí o pessoal do mar. Então ele falou para os discípulos: ó, vai para o outro lado, que eu vou despedir a multidão, porque senão vai ficar tarde para todo mundo. Sabe que Jesus trabalhava, irmãos? Jesus trabalhava. Jesus multiplicou os pães, pediu para distribuir, pediu para os irmãos irem, então atravessar o lago, e ele ficou despedindo a multidão. Deus multiplica as bênçãos, Felipe. Deus multiplica as bênçãos, Fernando. Já pensou 5.000? Ficou tarde, não ficou? Eu creio que chegou uma hora que ele falou assim: irmãos da música, até logo. Irmãos dos casais, desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado aqui. Os irmãos do fundo, os irmãos de lá. E foi embora. E depois de tudo isso, Jesus foi dormir? Não, Jesus foi orar. Jesus foi orar. Jesus orava. Você sabe, irmãos, existem essas pausas que o pregador sai daqui, que aqui ele se desapega daqui. Samir, que outro dia pregou aqui, chegou um momento que ele falou assim: foi ou não foi? Eu percebi pelo Espírito, estava totalmente fora do que ele estava, mas depois ele voltou. Então perceba uma coisa, irmãos, a nossa vida de oração, ela tem que existir. Aliás, ela nunca deveria ter deixado de existir. Essa também é uma mentira. Não é só a acusação do inimigo, porque ele já é o acusador de natureza mesmo. Não é que ele viu lá um crente e falou: ah, está sem orar, agora eu vou acusar ele. Não, é porque ele está ao derredor, bramando como um leão, porque ele não é um leão, procurando a quem possa tragar. E sabe que às vezes ele acha o que ele está procurando numa brecha de uma falta de oração, numa falta de um propósito de jejum, não um jejum religioso, não um jejum, é um jejum inspirado por Deus, para você ficar mais sensível à leitura da palavra, a ouvir Deus falar. Irmãos, quando você ora, e você para ouvir Deus falar, você vai ouvir Deus falar. É que muitos confundem a oração só como um monólogo. Você fala. Deixa eu ver se já deu 1 hora. Fala. E você não para ouvir o que Deus quer falar com você. Temos que ouvir o que Deus quer falar conosco. Sabe, Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele falou: Pai, eu te louvo, porque tu sempre me escutas. Irmão, Deus sempre te escuta. Não importa, na ousadia do Espírito eu falo isso, o que você fez, Deus sempre vai te escutar, porque Ele é um pai, como o pastor Felipe falou. Pai não deixa de escutar filho por causa de malcriação, mas pai corrige filho.
dentro da palavra e em amor. E em amor. Mas ele corrige. Aleluia. Bora lá? Logo em seguida obrigou essa é a versão aqui, tá? Os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho, entre mentes. Entre mentes é bom, hein? Contudo, entre mentes, não obstante, eita glória, o barco já estava a muitos estádios da terra. Não fala aqui a quantidade, beleza? Um estádio é aproximadamente 200 metros. Então, muitos estádios, vamos dizer que ele estava a 10 estádios. É um número razoável? Então, eles estavam a 2 quilômetros de onde Jesus estava. Estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, quarta vigília é aproximadamente entre 6 e 9 da manhã. A primeira vigília entende-se das 9 da manhã, do pôr do sol até 9 da manhã. Segunda vigília, 9 da manhã até meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite até 3 horas da manhã. Quarta vigília, entre 3 horas da manhã e o pôr do sol. Então, entre 3 horas da manhã e o pôr do sol, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. Nascer do sol. Obrigado pela correção. Sabe? E os discípulos, porém, ao vê-lo, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Sabia que Jesus orava, mas andava sobre o mar também? Aleluia. Você não pegou. Jesus orava e andava sobre o mar também. Você vai entender agora. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pensa o que Jesus falou. Menino, você é homem, você não anda sobre a água não. Isso aí é só para mim que sou Jesus. Você fará as obras que eu faço, e fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai, e tudo, diga tudo, o que pedirdes, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Tem um objetivo: tudo que você pedir, Deus vai te dar, para glorificar o Pai, na pessoa de Jesus. Ele ainda não tinha subido, não tinha enviado o Espírito, mas ele falou para Pedro: vem. Feche seus olhos aí 1 segundo, não, 10 segundos. Vem, vem, anda, não pare. Deixa de olhar para essa onda. Vem, crê que sou eu que falo contigo. Pode abrir os olhos. Isso veio agora do céu, viu, irmãos? O pregador não ensaia momentos de mover, não. E se ensaiar, ele pode quebrar a cara. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nem sei onde eu estou aqui. Sabe o que diz Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sabe, meus irmãos, eu vou subir aqui só um pouquinho. O pastor não está aí mesmo.
Se tivesse, eu pedia licença. Vamos pensar que aqui é o barco? Vamos pensar que ali é a onda? Vamos pensar que tinha os discípulos aqui? E estava tudo virado. Quem andou de barco, quando o marinheiro fala assim, ó, o mar está virado, vai para a terra, crente. Porque senão você vai ter que andar, ou saber nadar bastante. E é bom você ter um salva-vida, porque nadar cansa. Então o Pedro olhou e falou, se for o Senhor eu vou. Você tem certeza que para onde você está indo é Jesus que te mandou? E Pedro, meus irmãos, eu não vou fazer um movimento aqui, né? Porque eu não sou, está gravando ainda. Mas o Pedro desceu do barco. Escuta, tem aquele, Carlão deve lembrar, Carlão gosta de umas coisas mais antigas. Não que ele seja antigo, ele é mais jovem, ele é jovem há mais tempo como eu. Você lembra do Mr. M? Mr. M era um mágico, que ele era um mágico, fazia o maior sucesso. Depois, a televisão tirou o emprego dele, ele virou o X9 dos mágicos. Começou a entregar todas as mágicas dos mágicos. E uma vez eu estava vendo, ele, era o Cid Moreira, Mr. M. E aí o que aconteceu? O Mr. M foi ensinar como é que um cara andava numa piscina. Eles colocaram uma tela, parecida, como é o nome disso aqui, pastor? Acrílico, mas o mais puro acrílico que tem fabricado sobre a terra. E eles colocaram na crista da piscina assim. E o mágico fazia um monte de pataquada. E ele começou a andar. E sabe, aí o Mr. M entra com aquela cara de... Eu jogava boliche num lugar que tinha uma bola que era a cara do Mr. M. Não sei se o Thiago lembra. Era aqui nesse play, no Planet aqui. Era a cara, eu vou pegar do Mr. M. Era aquela cara toda, não era? Cinza assim e tal. E ele foi lá e tirou a água e viu aquela coisa. Eu falei, olha rapaz. E eu creio num Deus que fez um homem andar sem esse truque. Irmão, tem gente que não acredita nas coisas que Deus dá pra gente, nos caminhos que Deus faz a gente andar, nas coisas que Deus proporciona para nós, porque eles acham que é truque, que é conversinha, mas não é não, é Deus mesmo, é poder de Deus mesmo, e nós temos que crer nisso, irmãos. Nós precisamos de uma igreja cheia do conhecimento, cheia do fogo, cheia da verdade da palavra em nós, ardendo em nós e sendo praticada por nós no dia a dia. Sabe, meus irmãos, é muito bom ministrar a palavra para irmãos, em algum grupo que você ali, Deus tenha te colocado, mas sabe, tem milhões de pessoas lá fora que precisam dessa palavra, dessa profecia viva que está dentro de você, já viva em você, porque as pessoas estão por aí perecendo. Você chega num lugar, sabe aquele louvor? Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Rapaz. Glória a Deus. É assim que as pessoas estão cantando. Você chega lá e vai pregar, o suor quando cai no chão ela já chupa. Não é nem a palavra, se tiver calor e você suar ela já está, não, eu quero essa água aí. Porque é o rio de água viva que está dentro de você. Dentro de você, meus irmãos. Eu vou contar só uma experiência aqui, para vocês entenderem, nós já vamos para outro texto. Eu estava num lugar, e é claro que eu não vou citar o lugar, mas 2 fiscais estavam querendo corromper um cliente. E eles propositalmente me chamaram nesse posto fiscal, 5 minutos antes de fechar o posto fiscal. Então quando eu
entrei no posto fiscal, eu fiquei ali aguardando, eles desceram da sala deles, e eu vi o posto fiscal fechar. Diga, ele viu o posto fiscal fechar. Eu subi para a sala deles, lá tinha a gente chama isso de um morde outra sopra. Tinha um bravo e um... Aí o bravo falava, então, esse seu cliente vai ser multado em tanto. E o outro falava, não, mas a gente pode conversar, né? E eu estou olhando para aquilo, falei, bom, vocês pedem os documentos, eu trago e fica tudo resolvido. Se o cliente quiser vir conversar com vocês, aí já é outra história. Porque a empresa é dele, eu sou apenas a pessoa que traz os documentos. Não, mas você não está entendendo, você tem que participar do processo. Ele chama de processo, o diabo chama isso de processo. Eles arrumam irmãos, o diabo para te enganar, ele usa nome bonito. Para te iludir, ele chama pornografia de modernidade. Não é assim? Ele chama santidade de religiosidade. Então eles disseram que o processo eu tinha que participar. Eu falei, olha, o senhor não entendeu. Eu apenas apresento os documentos. Ah, o senhor é religioso? Eu falei, olha, eu sou um servo de Deus, sim. Mas aqui eu estou apenas como profissional da área que eu atuo, trazendo os documentos para o senhor. E aquele homem começou a me xingar literalmente. Você é um extraterrestre? Você é não sei o quê? Eu falei, bom, essa daí está certa. Essa eu concordo. Na verdade ele errou de extraterrestre, podia me chamar de embaixador, né, Flavinho? Ficava melhor. Mas não dava para corrigir ele naquele momento. Estava numa posição, Deus não me revelou para falar isso naquele momento, entendeu? Não? E aí, meus irmãos, eu sei que aquele homem começou e Deus me deu uma direção. Falei, tem um banheiro aqui? Eu falei, pô, o homem já está com dor de barriga, né? Tá ali, ó, entra lá. Eu entrei, joguei água no rosto, limpei o rosto. E não precisa ajoelhar, irmão, mas eu ajoelhei, tá? Falei, pai, eu não estou aqui para ser pressionado desse tanto aí, desse povo aí, não. Esse povo não serve o Deus que eu sirvo. E quem manda aqui, a partir do momento que eu saí dali, é o Senhor na minha pessoa. E eu saí daquele banheiro, parecia o Hulk. De repente Deus mostrou para eles, até verde. Mas irmãos, os anjos do Senhor trabalham ao favor dos que temem a Deus. E acredite, se você não acreditar é problema seu, porque eu vivi isso. Quando eu entrei naquela sala de volta, aqueles homens estavam discutindo entre eles. Um dizendo assim, você está pressionando muito ele, tá? Aí eles viram que eu estava. Só que nisso, invadiu a sala uma mulher. E falou assim, aqui é a infância, a vara da infância da juventude. Sei lá qual é o nome que ela usou, foi isso aí. Era a vara da infância e da juventude. Aí eles olharam assim e falaram, você está louca, aqui é um posto fiscal? Como que você entrou? A porta estava aberta e eu entrei. E ó, quer saber? Vocês são tudo ladrão, vocês são tudo sem vergonha, vocês só querem o benefício de vocês. E eu falei, pai, é um anjo. Está falando o que eu quero falar para esse homem. Fala mais. E quer saber? Eu vou deixar vocês aí. Saiu correndo. O homem pegou o telefone, ligou para o segurança. E o segurança falou, sabe aqui? Sabe o quê? Não entrou ninguém aqui porque a porta estava... Eu vivi isso, dentro de outras, que às vezes eu até contei aqui no curso de oração, que nós estávamos todos juntos aqui de manhã. Irmãos, o nosso Deus é real. Esse homem andou sobre as águas, deu uma escorregadinha, começou a naufragar. Irmão, por que todo mundo só dá ênfase quando ele começou a naufragar e não dá ênfase que o homem teve a coragem, no meio de 12 homens, de descer de um barco e ir até lá, provar para eles outros que Jesus era vivo e que era Jesus, não era um fantasma.
Quando você se posicionar em fé e tiver algum irmão, mas eu acho que esse irmão está querendo ser mais do que nós, não sei o quê. Não estou dizendo que os discípulos falaram isso, mas que foi Pedro que está escrito, tá. Agora você quer ser apaixonado pela Bíblia? Quando você fala algo e você consegue falar na Bíblia, eu vou te ajudar, para você não dar ouvido, a não ser aquilo que você viveu com Deus. Vou te ajudar. Marcos 6:45. Você não precisa abrir para a gente não se estender. Eu prometi para uma irmã aqui que eu ia encerrar 9 horas. Eu vou encerrar 9 horas. A irmã chegou e falou assim: bom, irmão, hoje o pregador acho que vai encerrar cedo, né? Falei, sim, na hora que Jesus mandar. Você sabe que Marcos 6, veja bem, irmãos, tinha um barco, os discípulos, Pedro, Senhor, é o Senhor mesmo, sou eu, vem, andou sobre as águas. Quando ele começou a afundar, irmãos, vamos entender o seguinte, que Jesus foi lá e falou assim: homem de pouca fé. Ele levantou Pedro, sim ou não? E como é que ele voltou para o barco? Andando. Então andou de novo. Andou de novo. Só que tem um negócio, tem que subir no barco. Eu já pus pessoas para dentro de barco. Eu não vou dizer que era do tamanho ou do peso de fulano ou de Beltrano, porque a gente não pode fazer isso com irmãos. Mas eu vou te dizer que foi difícil, irmãos. Eu mergulhava e vinha com tudo e o irmão, aí escorregava, caía de novo. Falava, irmão, tu vai morrer afogado. Já aceitou Jesus? Já aceitou? Então está garantido. A gente se encontra lá, manda um beijo para Abraão, para Isaac, para Jacó. Mas, irmãos, Marcos 6, 45, 56. Se você abrir aí, olha essa história de Pedro aí. Olha aí a história de Pedro. Tem Pedro aí? Se alguém achar escrito Pedro aí, é uma versão que eu nunca li. Tem Pedro aí? Não. Abre João 6,16. Você sabe, irmãos, que a gente na prática, vivendo a palavra, eu podia aqui, que é a minha cara, ficar aqui trazendo uma palavra do fogo, e essa é uma palavra do fogo. Não é, pastor José Carlos? É uma palavra do fogo, porque ela queima toda mentira do diabo nas nossas vidas. E tudo que for palha, feno, madeira, já queima aqui logo, para quando chegar lá não queimar e não ficar. Você olhou Pedro aí em João 6,16 até 24? Mas eles não estavam dentro do barco? Eles falam da tempestade? Fala. Por que eles não falam de Pedro? Não era inveja não, irmãos, é porque a experiência de Pedro era a experiência de Pedro. Ele não precisava que ninguém escrevesse, ele não precisava que alguém acreditasse, ele não precisava dar nenhuma justificativa a ninguém. Está ali o Robson e a Ju ali, ó, meus cunhados. O que eu falo se alguém vier opinar na minha vida, o que eu falo, Robson? Eu ando com um boleto. Pega um boleto, e agora tem o WhatsApp, eu já mando logo por WhatsApp. Pedro teve a experiência com Deus. Só que eu vou te dizer uma coisa. Começou a igreja, Pedro foi lá e falou assim: não tem ouro, não tem prata, levanta e anda em nome de Jesus. E saiu andando. Pedro falou assim: ó, bate a foto aí, filma aí, Binho. Paralítico andando, aí depois, blum, saiu, porque a vaidade já fez anular sabe? Aquele homem que andou, eu não estou pregando Pedro, eu estou pregando Jesus Cristo, porque ele creu na palavra, ele creu em Jesus. Se o Mateus, sendo jovem, ele chegar lá e falar assim: eu estou nessa fiação de Pedro, quando ele andar, Pedro talvez tenha lido, e agora então vai
vai para nós. Pedro talvez tenha lido, aquele que habita no, pastor Antônio pregou isso outro dia, maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, há o quê? Sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro ia andando, era o mesmo Pedro que desceu do barco. Falou, eu desci do barco, mas ó, deixa eu dar uma olhadinha aí. Meu Deus do céu, meu Deus, vai andando aí, vai andando, vai andando. É o mesmo Deus. Não um Deus de conversinha. Deus de resultado. Tem que ter resultado na sua vida. Se você crê num Deus que você diz que está vivo, que está no céu, que tem Jesus, e nós estamos assentados com Ele, a palavra de Deus tem que se cumprir na sua vida. Aleluia. Ninguém achou, né? Nem em Marcos, nem em João. Pastor José Carlos um dia pregou aqui, ministrou, pregou. E ele falou assim, rapaz, aquela turma lá não era convertida não, porque João do amor mandou cair fogo do céu. E Jesus falou o quê, pastor? Rapaz, vocês não sabem que espírito vocês são. Irmãos, dá risada quando você estiver na igreja. Você está na casa do Pai, é tão gostoso. Eu vi uma pregação do Flavinho aqui um dia que eu chorava ali, ele instruindo a igreja, da gente ter humildade de querer ser aconselhado. Você lembra dessa ministração? Ser aconselhado pelo seu irmão. Irmãos, tem tantos jovens nessa igreja que a experiência deles, o dia a dia deles é um dia de desafio, mas eles estão ali firme. Eles estão ali para cumprir o desejo de Deus, como Daniel, como Ananias, Misael, Azarias. Porque nenhum aqui é Sadraque, Mesaque, Abednego, porque é tudo nome babilônico. Chama os jovens pelo nome: Ananias, Misael, Azarias. Porque senão você vai ter que ler Daniel como Beltesazar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se não fosse pelo Espírito, eu pediria desculpas. Mas como é pelo Espírito, eu dou glória a Deus, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Aleluia. Amados, vamos para começar a encerrar. Lucas 24, 13, por favor. Nós vamos falar de duas pessoas que também andavam com Jesus, assim como Pedro. E pelo que nós entendemos lendo a palavra, eles andavam como sendo discípulos. Porque no final desse texto, eles vão voltar para falar para os discípulos que Jesus vive. Então Jesus apareceu primeiro para esses discípulos, primeiro para as mulheres, depois ele apareceu para esses dois discípulos. É a prova maior de que Deus não faz, sabe, Deus ele não faz acepção de pessoas, irmão. Se Deus quiser falar alguma coisa para o pastor Marcos, e ele vier falar para mim, eu vou falar, irmão, eu sei que você é servo de Deus, eu sei que isso provém de Deus. Então fala que o teu servo ouve. Por quê? Estava falando o pastor Ivo ontem, que eu evangelizo com ele, e a palavra que ele tem, amados, é uma palavra de salvação. Cada um tem um jeito. Já pensou se todo mundo fosse descer do barco? Já pensou 12 Pedro? Ia ser tremendo, eu ia gostar. Mas tinha um médico, tem que ter, irmãos. Por isso que nós temos os quíntuplos na igreja, amém? Glória a Deus. Quíntuplos são os 5 ministérios na igreja: apóstolo, profeta, mestre, pastores e evangelistas. Eu tinha esquecido do evangelista mesmo, por isso que eu já olho para os mestres.
Porque esse negócio de pregador saber tudo de cor, irmãos, também vamos quebrar essa vaquinha sagrada, viu? Ninguém tem ponto eletrônico. Eu já li a Bíblia 9 vezes. Mas eu vou te dizer, toda vez que eu vou ler a Bíblia, já estou lendo a Bíblia de novo, é como se fosse a primeira vez. Porque não vale de nada você ler a Bíblia 9, 12, 15, 20 e não praticar. Bíblia boa, versão boa, como o nosso pastor bem fala, é aqui você lê. Né? Estávamos ontem falando sobre qual é a versão, né? Eu tenho uma versão aqui e tal. Você abriu aí? Vamos no 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores, eu estou lendo aqui na versão de hoje. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus, Lucas 24, 13, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Outras versões dizem 60 estádios. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Pausa aí, depois a gente vai lá para o 30. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas começaram a justificar por que eles tinham saído da onde Jesus falou para eles ficarem. Eles estavam ali, eles receberam a mesma instrução: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jesus tinha acabado de ressurgir, de ressuscitar. Na verdade, a instrução de ficar em Jerusalém ele deu quando ele foi ascendido aos céus. Mas ele falou: o que vocês estão falando aí? Sabe, irmãos, que Jesus às vezes em processos da nossa vida, ele vê a gente falar coisas, ele vê a gente pensar coisas, porque ele também é onisciente, e ele fala: o que você está falando mesmo, meu filho? Oi? Que momento que você ouviu isso de mim? Por que você está mudando a sua maneira de pensar, que você estava em fé, na certeza daquilo que você espera, e agora você está falando: mas espera um pouquinho, acho que não é bem assim. E eles começaram então a contar a história deles para Jesus. Você não sabe não, aonde que você estava? Aquele Jesus que dizia que era um profeta, os sacerdotes e tal. Você sabe que na caminhada com Deus, nós corremos o risco, se não estivermos congregando, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós corremos o risco, se nós começarmos a ouvir diferentes vozes. Você sabe que João 10, Jesus fala que ele é o bom pastor, e que o pastor ele dá a vida pelas ovelhas, e que as ovelhas reconhecem a voz dele. Sabe que se você está numa igreja, e você tem um anjo da igreja, um pastor que foi constituído como autoridade, quando você começa a dar ouvido a outras vozes que não seja a visão que o teu pastor está te passando na instrução do Espírito Santo, a tua vida fica confusa? Eu não estou falando, eu amo as ministrações que o Samico traduz, até faço caminhada e corro ouvindo. Os pastores, que eu não sei falar o nome de nenhum deles, mas são uma bênção, porque eles pregam a palavra. Mas irmãos, veja que esses homens, eles chegaram a uma conclusão própria deles. E você sabe que tem muito, eu converso isso muito com a Roseli, minha esposa. Tem gente querendo fazer uma vírgula no que está escrito no Evangelho, querendo adaptar o Evangelho à sua vida e não adaptar a sua vida ao Evangelho. E esses discípulos, Jesus então começou
está no versículo 27, ele começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Você já viu aqueles irmãos como Filipe? Às vezes eu estou... Cadê o Guilherme? Está ali o Guilherme. Guilherme fala... Às vezes eu estou conversando, aí ele fala assim, você vai falar um versículo, né? Eu falo sim, se couber o versículo. Porque a gente não vai viver 100% citando versículo. Mas era bom que fosse assim. Porque o erro era zero na nossa vida. Tudo que a gente vai fazer, irmãos, que se couber um versículo é bom usar. Porque é segurança. E Jesus, ele podia chegar aí, sou eu. Não, ele começou a falar, paz. Olha Moisés, não é o que está escrito aí? Olha os profetas. Olha tudo que indicava para mim. E estou eu aqui. No 30, Jesus sentou-se à mesa com eles. Eu estou encurtando aqui para a gente terminar no horário. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada? Pensa nessa estrada como a estrada da tua vida. Não tem palavra que queima no teu coração? É interessante, irmãos, que Jesus falava e a palavra queimava no coração daqueles homens. Mas eles estavam tão desfocados que Jesus estava falando, ei, ele estava ardendo o coração, mas eles não estavam prestando atenção. Eles prestaram atenção quando Jesus partiu o pão. Às vezes a pessoa presta atenção que é Jesus operando na vida dele ou dela, quando acontece alguma coisa sobrenatural. Vai alguém para o hospital e então, olha, agora nós vamos orar, e Deus vai então se manifestar, e se manifesta, e fala, oh meu Deus, abriram-se os meus olhos. Como assim? Não era nem para você estar orando por aquela pessoa no hospital, simplesmente porque aquela pessoa não era para estar no hospital. Deus não vai colocar ninguém no hospital para abrir os olhos de ninguém. Mas ele vai mandar servos lá para dizer, querido, se Deus quiser, né irmão? Então Deus quer, levanta, vamos embora. Simples assim. Sem, olha, vamos aqui, soberano Deus, maravilhoso, eterno e bendito Pai. Não, Pai, em nome de Jesus, o Senhor já levou sobre si, acabou, está com o Senhor aí, o Senhor já levou, já cravou na cruz, já ressuscitou, já está tudo certo, tudo feito. Você tem que crer nisso. Tudo pago, nada quebrado. Shalom. Amém? E eles então disseram assim, mas não parecia, o nosso coração não queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. O Tomás, aliás, tem um grupo de caminhada que ele é o líder ali, né? Esse homem aí é terrível. Ele faz 10K todo dia, irmãos. Todo dia ele faz 10K. Eu faço 250 metros, põe aí na minha conta. Não, às vezes eu faço 3, 4, 5. Eu tenho uma meta de 30K. Meu irmão ali tem uma meta de 100. Você não está fazendo nada, só andando, né? Mas olha, irmãos, 10K é 10K. Quem já andou 10 quilômetros aqui? Barbeta também, joga bola e tal. O Tiago está um pouquinho forte, então ele não está andando mais. Agora,
Eles andaram 10 km lá para Emaús. Aí chegaram lá, Jesus partiu o pão, vamos partir a palavra aqui. Eles reconheceram, falaram: rapaz, mas a gente estava ardendo o coração e tal. Mas é isso mesmo, vamos dormir. O que você recebeu hoje é para você se levantar e praticar lá fora. Na hora. A Bíblia não diz que foi no outro dia, depois de descansarem, partiu. Não. Irmão, é o seguinte, nós pisamos na bola, hein? Abandonamos lá os irmãos que estão lá firmão, crendo que Jesus ia ressuscitar, mas Ele ressuscitou, e nós vamos lá anunciar para Ele. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que eles foram lá anunciar para os 11, e quando eles estavam anunciando, Jesus chegou, falou: é verdade, está aqui eu, ó. O que você vai fazer com essa palavra que arde no teu coração? O livre-arbítrio sempre vai existir, mas a vontade de Deus, se o grupo do louvor quiser subir, por favor. A vontade de Deus, ela sempre vai ser salvar vidas. Mas irmãos, nunca se esqueça, João 10:10 tem que estar forte no seu coração. Deixa a parte do diabo para lá. Viva a vida de Deus em abundância. Abundância na sua casa, abundância onde você está, abundância na sua igreja, abundância com os irmãos. Irmãos, o pastor fala que é melhor ele parar um boi brabo do que ele empurrar um parasita. E os jovens, às vezes, o pastor tem que me parar, porque eu quero fazer coisa toda hora com eles. Sabe por quê? Porque são meus irmãos. Está ali meu irmão, ó, minha tia está ali, linda, faz assim. Ah, Deus usou ela, viu? Deus usou ela para poupar a minha vida. Primeira crente da minha família. Nos joelhos dela, eu tenho certeza que a Bíblia diz para você honrar os que honram ao Senhor. Nos joelhos dela, com certeza, toda a nossa família veio para o Senhor. Talvez você seja esse joelho na sua família. Talvez a sua família tenha um histórico de, olha, mas eles estão vendo você pular do barco. Mesmo que eles não escrevam, mesmo que eles não admitam, aleluia, irmão, tem coisa vinda do céu aí que eu não sei se você está percebendo. Mesmo que eles não admitam, eles estão te observando. Marcos era um homem de oração. A casa dele é onde se juntaram os irmãos para orar por Pedro, quando ele estava preso. Mesmo ele sendo um homem de oração, ele viu Pedro descer do barco, ele viu Pedro andar, e ele não relatou no evangelho. Então eu vou dar o benefício da dúvida e dizer que ele esqueceu. Afinal de contas, foi uma coisa que quase ninguém percebeu. O homem desceu do barco, andou nas águas, naufragou, Jesus levantou, pulou na barca. Então vamos dar o benefício da dúvida. E João fala: meu Deus, eu amo tanto, mas eu não vou escrever isso de Pedro não. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, eu só estou te dizendo pelo Espírito para parar. Eu vou usar um termo que é pejorativo, você me perdoa, amém? Já disseram amém antes de eu falar aqui. Isso é uma confiança. De mimimi, de que, ai Deus, se a pessoa falar isso, irmão, eu vou viver o que Deus falou que eu vou viver, e acabou. Jesus falou para Pedro: vem, e ele foi e andou. Você pode se colocar de pé? Sabe, eu tinha outras coisas para falar aqui, eu vou falar rapidamente que Deus colocou no meu coração. Se eu deixar para trás, isso pode te abençoar. Mesmo vendo milagres e até crendo que Jesus pode fazer, nós podemos ter momentos de incredulidade. Mas Efésios 3:20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente aquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera.
As maravilhas de Deus que Deus faz em você e através de você vão ser vistas por Deus na sua totalidade. Porém, nas pessoas serão vistas com a importância que as pessoas dão a isso. Eu amo ver o pastor Antônio. Eu já me preparo para correr. O Carlinhos quando ministra, as irmãs quando ministram. Eu amo. A Adriana sempre brinca com ela, tem que ter força, né, irmã? Porque ela pega esse microfone e fala: irmão, é com força. Eu não sei o que é com força, irmão. É a luz, é com força que vai ser luz. É com força. Entendeu? Kike, Enoque, tem tantos irmãos aqui, irmãos. Eu não tenho palavras para falar da gratidão que eu tenho a Deus de conviver num povo da fé e da palavra. Onde você não vê incredulidade. Onde você não vê o Deus que mata, o Deus que coloca doença, o Deus que se quiser Ele faz. Ele já quis, já mandou Jesus, já está tudo pago, tudo feito. E nós não precisamos disso mais. Sabe, Pedro teve a coragem de descer e começou a andar. E ele foi afundando aos poucos. Mas o desânimo pode muitas vezes acontecer até quando a pessoa está no auge do que ela acha que é o auge da fé. Posso falar do carro? Pastor José ontem colocou no grupo de pastores: amados, eu fiquei com o carro da minha sogra, porque a minha esposa Ana Paula comprou algumas feijoadas, que teve uma Cida, abençoou aqui o Rema, junto com a Adriana, que trabalharam muito ontem. Eu não pude vir porque eu estava num curso, mas oramos. Eu sei que o Edu estava aí também, tinha outros irmãos aí, me perdoa que eu não estou citando, mas ela tinha vendido algumas feijoadas e tinha pego o carro da sogra para poder fazer essa movimentação, e o carro foi furtado. E o áudio que o irmão passou, irmãos, eu quero comunicar aos irmãos isso, mas eu confio num Deus. Minha esposa passou um áudio para Ana Paula falou assim: daqui só vai sair glória a Deus e louvor a Deus. Hoje, antes do culto, pastor José e Ana Paula receberam a notícia que o carro tinha sido encontrado. Entendeu, irmãos, como que é? O fim quem dá é Deus. O ponto final quem dá é Deus. O diabo tem acusado muitas pessoas até de atitudes que tomaram, mas nesta noite ele manda te dizer: nenhuma condenação há. Amém? Eu quero ler aqui, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O louvor vai cantar agora. Eu vou chamar algumas pessoas aqui para ajudar a orar, dependendo da quantidade de pessoas que vier. Mas você que está como esses discípulos de Emaús, você está ali com Deus, mas você de repente se decepcionou, você não atingiu alguma coisa, algum objetivo, ou algo aconteceu, e você se enfraqueceu na fé, e já estava até voltando para Emaús, quando o teu lugar era ali. Talvez você não está congregando com a frequência que você tem que congregar, porque é uma segurança para todo crente ficar ouvindo, porque a fé vem por ouvir e ouvir, e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, venha na frente também, que nós vamos desmistificar isso. Se você está sentindo alguma dor, está ali o Tiago, que é líder do centro de cura, ele vai vir aqui orar por você. Nesse momento eu queria que essa palavra ardeu no seu coração, e você precisa pular no barco na fé, você precisa acreditar que isso
que você precisa fazer, Jesus está dizendo: vem. Se for perdão, vem. Se for alguma dificuldade que você tem até de crer em tudo que você ouve, vem. Eu te dou essa oportunidade, vem à frente em nome de Jesus. Podemos louvar?